Bom dia, bom dia. Descansar, sossegar, pois eu estou aqui presente, bem juntinho. Eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando de Bom você. dia, sejam muito bem-vindos. Esse medo, pra que desespero? Sou eu quem cuido de você. Eu estou cuidando de você. Vou começar aqui, porque eu tô um pouco atrasada hoje. Bom dia a todos, muito bom estar aqui. Mais uma manhã falando desse processo de autoconhecimento tão necessário, né? Que a gente precisa realmente fazer esse mergulho em nós, porque esse é o nosso propósito de estarmos aqui neste plano, né? De realmente descobrir, reconhecer quem somos, né? Não tem nada a ver com o outro, com o externo, e sim com o interno. Todas as respostas que a gente busca, toda essa tão sonhada felicidade, não é um estado externo, e sim uma vibração interna do ser, né? E a gente só consegue alcançar esse estado de plenitude, de felicidade, de abundância. E eu não digo só abundância de dinheiro, eu digo abundância em todas as áreas da nossa vida, né? De saúde, de amor, né? Eu digo relacionamentos amorosos, porque na verdade o relacionamento amoroso com o outro é determinado pelo relacionamento amoroso que eu tenho comigo mesma. Esse é o real, porque o real relacionamento amoroso, porque o amor, ele não é uma emoção, o amor, ele não é um título, o amor, ele é uma frequência vibracional, né? Um estado de ser. E bom, muito bom estar aqui compartilhando esse processo que eu faço com a guia do Mestre Juan de la Luz. Eu venho essas manhãs, 8 horas da manhã, já há algumas semanas, compartilhando com vocês. Tem várias lives também que eu fazia antes, já com a Roberta Aranha e com outras pessoas do processo, que, né, participantes do processo quântico com a guia do Mestre. E vim aqui essas semanas aí que eu tenho feito essas lives sozinha, que foi um chamado, né, para eu colocar em ação o dom que eu tenho da comunicação, mas não uma comunicação que eu sempre estava acostumada a vir fazer, que era uma comunicação desde a minha personalidade, desde aquilo que a minha mente achava, desde o meu conhecimento de livros e de cursos e tudo mais que eu fiz, e sim uma comunicação coerente ao meu processo interior, coerente à minha essência, à minha sabedoria essencial, que eu venho despertando através dessa ferramenta quântica, né, com a guia do Mestre Juan de la Luz, que é um mestre que me guia nesse processo há 5 anos já. É um mestre colombiano, onde ele tem o dom na voz dele de elevar nossa frequência para que a gente possa acessar campos mais sutis, frequências mais elevadas, e ter acesso a seres de luz, a seres que vivem nessas dimensões elevadas de consciência, para nos guiar essa trajetória aqui, nessa terceira dimensão, nessa realidade Gaia, né? Nessa realidade que a gente projeta, né? O que está dentro. Porque ontem eu até comentei que é muito legal, né? Eu fiz uma terapia multidimensional numa menina esses dias, acho que foi sábado, e eu via como a gente estava dentro. Eu estava fazendo a terapia para ela, mas estava dentro de uma sala de espelhos, daquela de circo, de parque de diversões, e era muito louco, porque ela se via magra, e ela se via alta, e aí ela se via gorda, e é como a gente vive nessa tridimensionalidade, né? A gente olha, a gente julga o outro, a gente olha a tristeza do outro, se compadece e baixa a nossa vibração, porque na verdade
conecta, a gente se corresponde a essas energias e a gente realmente reflete espelhos no outro, porque na verdade o outro é um reflexo de nós mesmos. E através desse processo eu venho mergulhando profundamente em mim para justamente ir curando todas e me liberando de todas essas cascas, todas essas capas que o meu ego criou para poder transitar nessa terceira dimensão, nessa tridimensionalidade, nessa realidade Gaia que a gente vive aqui, tá? Eu venho falar um pouquinho do meu processo de cura com o masculino. Ontem eu falei sobre as minhas dores, né? Tudo que eu vivi aí na minha vida, tudo que eu, né, que foi inserido nas minhas células como uma informação de dor, de sofrimento. E hoje eu venho falar para vocês desse processo de cura, como eu consegui transcender cada uma dessas memórias. Eu sempre gosto de frisar aqui, gente, eu não estou iluminada, não sou uma mestra. Eu tenho muitas coisas por curar. Cada dia eu vejo, quando eu acho que assim, isso eu só superei, vem algo assim, uma experiência que me move, que move dentro de mim essa memória que ainda tá ali, ainda tem casquinha. Então assim, qualquer coisinha tira a casquinha e sangra de novo. Eu achava que estava cicatrizado, mas ainda não estava. E a importância dessa maestria... Oi, Bernadette, que linda! E a importância dessa maestria, desse guia que me conduz nesse caminho. Porque, gente, desde a nossa mente é impossível a gente fazer esse processo de cura. Sabe, sozinho é muito... Tipo, eu não conseguiria. Eu fui uma pessoa que... Eu busquei muitas técnicas, muitas terapias, religiões. Eu sempre fui uma buscadora. Já comentei com vocês aqui por conta da minha mãe, por conta de justamente ela ter falecido com um tumor na pineal. Ela tinha essa conexão muito poderosa, ela era muito poderosa, ela canalizava, gente. E não precisava ninguém conectar, ela era conectada. Então ela canalizava a Virgem Maria, ela canalizava Jesus. E a gente achava que ela era louca, né? A gente achava, porque naquela época os fenômenos que chamavam, as coisas que aconteciam com ela, tinha uma revista, né? Isso, minha mãe faleceu há 20 anos. Tinha uma revista chamada Nova Era, né? E às vezes a gente estava na banca e ela falava: meu Deus, olha o túnel que eu vi, o túnel de luz, os seres que eu vi, as pessoas, né, os mestres. Não tinha muita informação, porque não tinha internet naquela época, sobre os mestres ascensionados, sobre tudo isso. E ela já falava deles, ela falava o nome deles, ela canalizava eles, como também, por não haver uma guia, ela tinha muita mediunidade. Então ela também canalizava em determinados momentos, principalmente quando ela tomava um whiskyzinho, fumava um cigarrinho. Ela também canalizava seres de baixas dimensões de consciência, né? A gente via que não era de luz, porque justamente ela tinha os campos todos abertos, né? Ela tinha, então, da mesma forma que nós temos aqui no nosso corpo físico, o nosso corpo humano, né? A nossa condição humana, ela transita, o nosso corpo, até o meu mestre me mandou um vídeo falando disso, assim, que o nosso corpo humano, está preparado para receber as mais altas frequências, mas também as mais baixas frequências. E é por isso que tem tanta, né, a gente está às vezes lá em cima, e quando a gente não está atento, principalmente quando a gente faz esse processo quântico de despertar de consciência, que o mestre vai elevando a nossa frequência, quando vem uma memória que a gente não está atenta, nos arrasta lá para baixo.
E por que muitos momentos a gente também, tipo, dá tanto desespero que a gente quer tirar a nossa própria vida, né? Eu fui uma pessoa, eu digo, né? Eu fui porque, graças a esse processo, ao meu mestre, hoje eu consigo estar atenta quando eu estou baixando a minha frequência e começo a agradecer, e eu tenho a informação que os seres de luz me dá e a guia do meu mestre, que eu vou fazendo esse processo de elevar a minha frequência e já não me deixar cair num abismo energético. E eu fui uma pessoa que muitas vezes tentei tirar minha própria vida. Roberta, mas o que você pensava na hora? Nós somos veículos de energia. Quando estamos correspondentes a energias baixas, a gente é simplesmente levado, tragado por esses seres que atacam. E como a minha missão é trazer a espiritualidade, essa minha missão de vida, né, aqui, é trazer para as pessoas a consciência, né, é trazer para as pessoas este despertar, né. É lógico que eu tenho muita luz e os seres que estão aí se alimentam e querem me tirar daqui. Então, desde pequena eu passei por muitas provações e muitas situações que quando eu tinha um problema, gente, assim, várias vezes, sabe? Não só remédio que eu já tomei, mas de estar em parapeito de varanda, assim, para me jogar, de verdade, assim. Era um desespero tão grande, um ímpeto tão forte, aí eu via que não era eu. Uma vez eu consegui ver, eu estava sentada um pouco longe e o meu corpo foi arrastado até o parapeito, como se tivesse realmente seres me puxando. E isso aconteceu. Então, quando a gente vê essa coisa de exorcismo, a gente existe porque existe energias densas predominantes muito nesse planeta, né? A gente tá na terceira dimensão, é o inferno. A gente fala, vai pro inferno, não, a gente já tá aqui, né? É uma dimensão muito densa, muito pesada. E a gente vem aqui para justamente transcender toda essa densidade, né? Todas essas memórias, esses espelhos, romper esses espelhos e decidir estar no meu amor, na minha frequência, que é o que eu sou. Eu sou luz, eu sou amor, você também é. Só que a gente tem que passar por tudo isso, essa 3D, para reconhecer quem somos, reconhecer o nosso próprio amor. E aí eu venho falar para vocês dessa cura com o masculino. Eu falei ontem de todas as dores, né? De tantas coisas, tantas traumas, tantas feridas que eu fiquei aí por conta desses relacionamentos, tudo que eu atraí energeticamente para mim. E é como eu falei para vocês também, que numa imersão Jesus me dizia como que eu ia tocar tantas vidas, que eu ia tocar na vida das mulheres, principalmente mulheres, né, porque se identificam com as experiências, e como eu tenho essa missão também de despertar esse feminino sagrado, de despertar essa conexão com o feminino, né? Mas primeiro eu precisava curar muito forte com o masculino, também com o feminino, nós temos todos que curar também com o feminino, mas eu tinha muito essa questão com o masculino. E aí, quando eu entrei nesse processo, né, na verdade, eu não reconheci. O mestre, a gente teve uma conexão muito profunda, porque viemos já dessa conexão de essências aí, né, de chama gêmea. E aí eu tive uma relação com ele amorosa, né? E a gente se conectou e começamos a ter um relacionamento. E já desde o princípio foram muitas curas, assim, né? O mestre, ele é um camaleão. Ele se comporta como esses espelhos dessa sala de espelhos para que a gente possa olhar para dentro. Ele é um instrumento. Ele vem aqui neste planeta, neste plano, exercendo a missão de mostrar e de nos ajudar profundamente a curar. Então ele é um instrumento para essa cura. E eu, né,
lógico, eu estava no início do meu processo, eu não reconhecia essa maestria. Eu desconfiava, porque eu tinha muita... Imagina, eu fui traída, eu fui enganada, eu fui roubada, né? Eu atraí todos esses cenários, todos esses seres, essas situações na minha vida. Então tinha todas essas memórias que saltavam dentro de mim, né? Elas estavam ali, eu achava que eu estava sendo traída, outro momento eu achava que ele estava sendo enganada, outro momento que ele me acelerava na questão, a gente chama de acelerador quântico. Ele tem que gerar, ele tem que ativar a memória, né? E precipitar a célula para gerar luz, para que eu possa ver que eu tenho aquele ponto ali e para que eu possa transcender. Porque como que eu vou curar se eu não enxergar que existe essa memória ali ativada? Então ele ativa a memória, gera luz, só que com muito amor ele vai lá e me mostra aonde foi ativado. Então nesse mecanismo, eu sendo a companheira dele, né? A gente teve junto durante 4 anos, né? Na verdade muitas vidas, muitas vidas, mas durante nessa vida foram 4 anos lado a lado, e ele segurando na minha mão e me ensinando. E muitas vezes, gente, eu surtava em vários aspectos, né? Ele me ajudou desde esse aspecto muito com esse masculino, também com outras curas, né? Todas as curas da minha vida que eu tenho feito em relação a dinheiro, em relação à minha família, em relação até a minha saúde, meu corpo, de cuidar de mim, com os meus filhos, e tudo foi através desse processo, através da guia dele. Mas essa questão com o masculino era muito... Imagina, eu fui abusada sexualmente, então eu tinha essa memória de abuso. Rejeitada, eu tinha memória de rejeição. Eu tinha tantas memórias, tantas coisas. E aí, meu pai, por ter, né, eu venho de um lar onde eu tenho 3 irmãos e o meu pai, que também vem com esse DNA machista, né? São vários homens na minha família. E meus irmãos também tiveram seus problemas de casal, se separaram, né? Tem esse fraco pelo feminino, enfim, né? Eu tinha várias, não vou aqui expor, né? Mas várias questões aí que o meu modelo de masculino era um modelo que não era fiel, era um modelo que era machista, de certa forma era machista, era um modelo muito patriarcal, né? Que a mulher não valia muita coisa, mas o homem valia. Por ser homem, tinham posições na família muito mais favoráveis, né? Financeiramente, posicionalmente, profissionalmente, as ideias aquilo que a gente expunha, o homem tinha muito mais valor do que a mulher. Então quando eu trazia por ser mulher, não era válido, né? Então tinha muita discriminação. Eu vim de um lar assim, culturalmente assim, né? Então tava tudo isso no meu DNA. E o mestre teve que ativar todas essas memórias para que eu pudesse curar. Então foi um processo muito... A gente viajava, a gente fez várias viagens, eu acompanhei o mestre pelo planeta. Fizemos várias viagens para a Europa. Agora em agosto mesmo eu fiz um retiro na Itália com ele, na Sicília. Mas a gente fez várias viagens como casal também, em relação com os meus filhos, vivendo juntos. E eu tive várias aceleres, né, que a gente chama aceleramento. O mestre me acelerou de várias formas. E foi muito assim, eu agradeço, nossa, na hora eu surtava, né? Baixava minha vibração,
Até com ele, estando no processo, eu tentei tirar a minha vida algumas vezes, me mutilei algumas vezes, me batia, porque entrava essas energias em mim, e ele com muita maestria praticamente fazia exorcismos em mim, porque eu tinha muita dor e eu não tinha noção, nós não temos noção de quanta dor, quantas coisas inconscientes nós temos que a gente guarda debaixo do tapete. E a gente vai guardando e diz, ai, não vou nem mexer ali, porque não vou mexer, pra que mexer? Já passou. Quantas coisas, ontem mesmo eu fui minha eletroestimulação, eu faço treino aqui na frente, na academia, e a mulher que estava fazendo comigo, ela estava falando que eu vou tomar um antidepressivo. Vou tomar um antidepressivo porque eu tô nervosa, porque hoje eu não tô bem. Ontem parecia que todo mundo, a energia do planeta tá assim, né? E eu falei, pra que um antidepressivo, né? Porque você já optou por óleos essenciais, lógico, eu trabalho com a doTERRA, trabalho com óleos essenciais. E você já trabalhou a sua energia, né, para liberar esses bloqueios desde um processo energético e não ir para um antidepressivo, né, onde você vai virar zumbi. E ela falou, não preciso, porque eu lido muito bem com as minhas emoções. Eu lido muito bem com os meus traumas. O meu marido se matou na minha frente e 2 dias depois eu estava viajando feliz. Você acha que uma pessoa, que o seu marido se mata na frente dela, 2 dias depois, ela vai viajar feliz? Ela colocou essa dor debaixo do tapete. Eu fiz isso várias vezes. Eu me separava e aí meus maridos ficavam doidos, porque quando eu dizia chega, eu falei pra vocês ontem, né? Eu achava que eu ia ser abandonada por conta das minhas memórias. Deixa eu acender a luz, que eu acho que fica melhor. Eu achava que eu ia ser abandonada, e aí quando eu sentia que eu poderia vir, porque aí eu, né, fazia a minha energia, criava situações de que realmente eu tava ali na berlinda de ser abandonada, ou minha mente criava a situação que às vezes nem existia, mas pra mim existia, né? Porque nós interpretamos um olhar, uma coisa como um olhar para o além, como se estivesse olhando para uma mulher. A gente cria, nossa mente cria milhões de coisas, interpreta olhares, tudo é energia, e a gente tem uma interpretação desde o nosso ego que é uma coisa, né? Então eu criava situações, e aí o que eu fazia? Eu abandonava. Antes de ser abandonada, abandonava eu para não ser abandonada como meu pai me abandonou, porque é isso que eu registrei e me coloquei nesse lugar de abandono. E aí eu repetia aquela menina se vingava de alguma forma e se protegia, mas era uma menina que não curou, não uma mulher consciente do que estava fazendo, terminando. Porque tudo bem, gente, terminar uma relação, mas terminar com amor. O mestre me ensinou também a fechar os ciclos com amor, né? Com ele mesmo, ele me ensinou até nisso, na nossa relação, a fechar um ciclo com amor. Não, é consciente. Eu saí do Éden, eu morava lá no Éden, no portal dimensional onde o mestre mora, que eu vou contar aqui hoje. Eu acho que não vai dar tempo da minha experiência no Éden, mas amanhã eu conto. Eu vou falar essa semana, contar todo o meu relato da minha relação com o mestre, tudo que eu tenho curado através dessa relação, como eu tenho curado com o masculino justamente, né? E ainda tenho muito por curar, mas estou curando. E como ele é um instrumento perfeito para essa cura para mim. E hoje, assim, ó, eu reconheço a maestria dele, agradeço cada acelerador que ele me fez para que eu pudesse e ele continua fazendo, e para eu poder, que é os pontos que ainda estão ali, que precisam ser iluminados. E aí lá no Éden, também, eu saí do Éden, eu falando pra ele, eu chorava quando eu fui terminar, quando eu fui falar que eu tava indo embora, né? Eu falei, gente, eu amo ele.
Foi muito difícil, não foi por falta de amor. Eu amo ele como, gente, eu não podia imaginar que existia um amor tão profundo como o meu amor pelo mestre, né? Ele é simplesmente a minha outra parte, mas ele tá me ensinando a dar amor para mim mesma, mas assim, eu sei o quanto esse amor é profundo e verdadeiro. E é tão profundo e verdadeiro que eu quero ver ele feliz. E eu não estava fazendo ele feliz com a minha energia. Eu estava prejudicando energeticamente. E esse é o amor incondicional que a gente tem que integrar. A gente fala que ama as pessoas, só que sem a gente xinga. Que ele seja infeliz, que ele se exploda. O amor mesmo, ele permite que o outro seja e quer que o outro seja feliz, independente se está ou não está com você. Esse é o verdadeiro amor. E você só consegue brindar ao outro ser, você consegue só entregar ao outro ser esse tipo de amor quando você estiver dando a você mesma esse amor incondicional. E aí, quando eu me separei dele, quando eu decidi sair, eu falei, eu não tô sendo feliz, eu não tô gostando da versão que eu estou aqui, porque o portal dimensional, eu vou falar também, vou fazer uma live só falando do portal, vou inclusive chamar a Cris Ellen aqui, que é a secretária do mestre que vive lá no portal, e ela define muito bem, ela fala que o portal ele é reverente, ele tem vida própria, e tem. É muito louco, porque... deixa eu fechar aqui a janela para que o áudio possa ser melhor. Pronto. E o portal, ele tem essa, né? Ele revela tudo. E quando você tá numa elevada vibração, você se expande. Mas se você tá ali e baixa a sua vibração, também te mostra tudo. É um portal dimensional. Então, aonde você entrar, vai haver expansão. E aí, lá eu entrei numa baixa, eu vou contar para vocês durante a semana também a minha experiência no Éden, tudo que aconteceu lá. Mas eu entrei numa baixa frequência que me dragou. E aí eu não conseguia tá feliz e ninguém ao meu redor estava feliz. Meus filhos estavam infelizes, eu estava com um babá, com um empregado, tudo, com toda uma rede de apoio. E que foi comigo do Brasil para lá também, né, começaram a surtar, porque a minha energia, ela reflete espelhos, né, e aí começaram a ver as situações, e aí eu falei pra ele, olha, não é por falta de amor a você, não era um problema com ele, era que eu não conseguia estar mais lá. E aí ele falou, não, esse é o lugar onde eu moro, e é o que eu tenho para te oferecer. E foi muito difícil renunciar a todo esse amor que eu sentia. Mas quando eu renunciei ao amor dele, eu escolhi a mim. Eu escolhi meu próprio amor. Eu escolhi dar um salto na minha realidade. É muito difícil você renunciar a pessoa que você ama, mas naquele momento eu estava escolhendo a mim mesma, fazer um profundo mergulho em mim. E durante 4 anos eu vivi ao lado do mestre. Ele segurava minha mão. Qualquer problema, qualquer situação, ele segurava minha mão, me subia na luz, me fazia enxergar e me deu ferramentas para justamente eu dar o salto de consciência. E eu tô falando de fechar os ciclos com amor, né? Então a gente fechou um ciclo com muito amor. E ele me ensinou a fechar esses ciclos com amor, tá? Agora voltando. Aquela mulher que eu falei que eu tava falando que a gente fica colocando as coisas debaixo do tapete. Quando eu terminava os meus relacionamentos desde a dor, que eu achava assim, né? Quando eu explodia, eu ia pra balada, eu ia pra festa, eu ia querer viver. Nossa, minha gata tá a mil aqui. Eu ia querer viver tudo aquilo que eu não vivi.
E lógico, todo excesso esconde uma falta, né? Então, meus ex-maridos surtavam, porque eu ia pra balada, festava, ia beber, ia com as amigas, já começava a paquerar. Eu era uma pessoa que eu era carente, eu tinha que buscar a próxima vítima da minha carência. É triste, mas é verdade. Eu tenho que ser honesta, porque realmente eu era uma pessoa extremamente carente. Quem era o da vez? Quem era a próxima vítima? Essa era a próxima vítima das minhas carências. Porque se a gente não cura, a gente vai botando debaixo do tapete. Debaixo do tapete. E aí a gente vai vivendo, reagindo a todas essas memórias sem curar. E chega uma hora, o que acontece com o copo? Se você enche de água barrenta, ele vai transbordar, mas ele vai transbordar. Deixa eu fechar de novo, gente. Que agora é a hora dos helicópteros. Vocês sabem aqui, vocês já estão acostumados aqui com a minha live, que é a hora aqui que tudo acontece. Eu tô justamente na Avenida JK e aqui tudo acontece, enfim, esse horário é o horário. Então, se eu não vou curar, eu vou colocando debaixo do tapete, o que acontece? Eu vou transbordar. Se eu encho o copo de água suja, ele vai transbordar de água suja. E tudo que eu colocar nele vai sujar. E o que eu preciso fazer para purificar? Eu preciso esvaziar o meu copo. Eu preciso limpar o meu copo para encher de água limpa para que eu possa beber. E é isso que a gente precisa fazer. E é isso que esse processo de cura, de autoconhecimento de profundo, que eu faço com a Guia do Mestre, nesse processo quântico, nos faz. Nos ajuda a justamente esvaziar esse copo. Limpar para que a gente possa encher de água limpa do nosso próprio amor. Então eu fui limpando. Eu fui trabalhando todas essas questões emocionais, né? Que me faziam atrair seres tão perdidos quanto eu, mas que aparentemente estava tudo bem, né? Mas que colocavam, tanto quanto eu, as dores emocionais debaixo do tapete. E fui fazendo esse processo profundo de autoconhecimento. E aí fui vivendo essas experiências e foram muitas experiências muito incríveis aqui, eu poderia enumerar várias. E durante essa semana eu tô aqui pouco a pouco. Ai, Sidone, linda! A Sidone acompanhou algumas situações da minha vida, né? Alguns relacionamentos e tudo mais, né, Si? Ela era minha vizinha e foi um momento bem complicado da minha trajetória, onde eu atraí um relacionamento bem difícil. Eu fui chorar na casa dela algumas vezes, né, Si? Porque eu era uma pessoa extremamente sensível, extremamente intensa. Eu amava dizer que eu era intensa. Eu amava, eu dizia, nossa, a vida dos intensos, era a minha frase. E na verdade, eu via de um extremo a outro. Né? Intenso não é, porque o intenso ele não é equilibrado. Você vai de polaridades, você vive aquilo. É muito bom você viver o presente, você viver com intensidade de amor. Mas quando você vive na intensidade da carência, na intensidade da dor, isso não é algo positivo, porque você vive nos extremos. Até eu fiz alguns cursos na Provida, não sei se vocês conhecem aqui, a gente falava, eles têm uma frase lá, né? Nem bom, apenas bom. Nem certo, apenas certo. Nem muito, apenas... Então tem, tipo, é que apenas, ele é o equilíbrio. O meu mestre sempre fala, o segredo está no equilíbrio. Não é demais, não potencializar na emoção, e nem cair no abismo, porque é essa emoção que nos desconecta.
enxergar com consciência, integrando ao coração a experiência. Gente, eu falei, aqui é helicóptero um atrás do outro. E a janela continua abrindo, mas enfim, tem que estar aqui. Vamos deixar. Então essa consciência que a gente precisa ter, ancorando no aqui e agora, mas no equilíbrio, sempre no equilíbrio. Porque nesse equilíbrio, quando eu estou presente em mim, consciente do que me chega, integrando que tudo é cocriação da minha, que eu cocrio toda essa realidade, e que as experiências vêm justamente para que eu possa transcender as memórias inconscientes, é que onde me permite... Deixa eu tentar fechar de novo, gente. Pronto. Agora eu acho que fechou. Eu com meu déficit de atenção também é complicado, né? Mas vamos lá. Nós trupica, mas não cai. E quando eu tenho consciência de que eu sou co-criadora da minha realidade, que justamente aquela experiência ela tá vindo por um aprendizado, por um propósito maior, eu vou descansar e confiar na energia que eu gerei. Quando eu confio na energia que eu gerei, eu confio... Quando a gente fala, né, confiar em Deus, é justamente confiar que tudo tem um propósito bom, um propósito de amor para cada experiência. E aí eu descanso. Porque se eu ainda estou sentindo dor com aquela situação, se eu estou sentindo desconforto, se eu estou sentindo incômodo, é porque eu tenho que se ainda está gerando algum tipo de emoção, é porque eu preciso transcender ela. Sim, Amora. Que lindo o nome, Amora, né? Tudo é possível. Então eu preciso realmente transcender ainda aquela memória que está me ativando e que está gerando um tipo de emoção. Porque o meu mestre sempre fala que a importância é nós olharmos a experiência sem a emoção, com esse olho do observador, agradecendo, porque se ela está se manifestando, ela é perfeita, confiando na perfeição do todo e se permitindo crescer, evoluir e aprender com essa experiência e descansando, sabendo que tudo é perfeito. Quando eu simplesmente descanso, eu não sofro mais. Eu não coloco mais peso, eu não coloco mais emoção. Eu olho sem emoção e nada me permite mais ofender. O meu mestre sempre fala que nós temos que fazer um trabalho interno para nos tornarmos inofendíveis. Quanto mais a gente está no ego, mais ofensíveis a gente se torna. Você pode ver hoje, né? Você tem uma divergência aí, uma diferente opinião política ou né, opção sexual ou a forma que você educa um filho. Se a outra pessoa não concorda, já te julga, já te xinga, já diz que você está julgando. Já há uma divisão tão grande porque essa foi feita a humanidade egóica, desde princípios e conceitos egóicos, né? Então a gente está temos que justamente fazer um trabalho interno para sair dessas estruturas egóicas, para estarmos na essência, tendo compaixão do outro, que se o outro tem uma diferente opinião, tudo bem, cada um tem a sua verdade, cada um é o seu universo, e cada um está refletindo e está tendo a opinião conforme as memórias que tem dentro. E cada um está liderando sua própria batalha interna, com as suas próprias sombras, cada um projeta de diferentes formas. Voltou, gente? Então cada um projeta de diferentes formas no externo.
E por isso a importância de a gente fazer um processo de cura, para poder reconhecer a luz no outro, para poder ter compaixão do outro. Mas eu só consigo enxergar no outro aquilo que já está em mim e eu consigo ver em mim. Então, para que eu possa olhar com compaixão o outro, para que eu possa integrar, né, a dor do outro e não deixar isso grudar em mim, criar velcro. Eu sempre falo do criar velcro, criar ressonância, porque bateu, doeu, toma que é teu. Toma que é teu. A dor tá em você, não tá no outro. Se doeu em você, porque está em você, projetando no outro. Então vai olhar para essa dor, vai trabalhar essa dor, vai acolher essa dor, vai colocar lá a lupa para ver o que tocou, qual memória tocou e vai transcender, vai trabalhar essa memória para já não doer mais. Se tá com qual é a casquinha que tirou desse machucado aí que tá sangrando de novo, que te doeu, que te machucou, que te feriu? Vai trabalhar isso. Então, só que eu só consigo quando eu já estou 100% cicatrizada. Como é que eu vou ver? Se eu tô toda machucada, estrupiada, como é que eu vou ver beleza no outro? Se tá doendo ainda, como é que eu vou conseguir? Eu vou o quê? Eu vou me corresponder com a dor do outro. Se tá doendo em mim, eu vou criar projeções de dor. Então, eu preciso justamente fazer um trabalho interno para poder reconhecer o amor em mim, para poder entregar amor para mim. Eu quero um homem que me dê todo o meu amor, todo o amor. Eu quero um homem que me trate como uma princesa. Eu quero um homem que me faça isso. Você tem se tratado como uma princesa? Você tem se dado o melhor? Todo aquele jantar maravilhoso que você faz para conquistar o outro, você faz para você mesma? Você entrega, você cuida do seu templo, do seu corpo. Aí você cuida do outro, da saúde do outro, mas você faz isso por você? É muito profundo isso. Aí volta naquelas lives que eu fiz sobre amor próprio. Como é que você vai entregar para o outro algo que você não dá para você mesmo? E como que você vai exigir do outro algo que você não dá para você mesmo? E aí eu exijo que o outro seja do jeito que eu acho que deve ser. Eu crio projeções, eu crio aquele príncipe e começo a me relacionar com ele. Desde as carências, desde as falências, desde a necessidade de alguém e desde a expectativa de ser da forma que eu acho que deve ser. Aí quando o outro começa a se revelar e começa a ser esse espelho, e revelar e projetar as minhas dores, as minhas carências e tudo mais, eu culpo o outro ainda. Porque ele não tá agindo, ele não me ama da forma que eu acho que eu tenho que ser amada. Ele não me cuida da forma que eu acho que eu devo ser cuidada. Ele não me trata com respeito da forma que eu acho que eu tenho que ser respeitada. Mas primeiro, eu me respeito. Eu me coloco nesse lugar de respeito comigo mesma. Muito profundo isso. E por isso a necessidade de a gente fazer um processo de cura. Para que você possa refletir no externo uma vida abundante, uma vida plena. Mas para que você possa refletir uma vida plena, você tem que fazer primeiro um processo de cura daquilo que te impede de manifestar essa vida plena. Você tem que primeiro tirar toda a água barrenta do seu copo, limpar, jogar limpar esse copo, lustrar esse copo para botar água limpa nele, para permitir esse manancial de vida em abundância jorrar de dentro de você, porque tá tudo dentro de você. Quando você brilha desde a sua luz, quando você entrega amor incondicional a você mesmo, você consegue, sim, entregar amor incondicional ao outro. Né? Que nem homem e mulher.
Eu achei, ontem eu tava assistindo, eu fico olhando essas lives, né, tudo do Instagram, eu achei muito sensacional que falaram assim, né, que você entrega sexo pro homem em troca de atenção, né, e o homem te entrega atenção em troca de sexo. E aí, quando vocês se casam, né, você para de dar o sexo, para de receber atenção e vice-versa, e aí as energias não... Quando as pessoas estão muito ainda nesse, né, sem um trabalho interior. E aí o que? Se desconecta, porque somos energia, há uma desconexão. Por quê? Porque os relacionamentos estão conectados aos princípios egóicos. Eu sou carente, eu preciso de atenção. E o homem... Eu sou homem, eu preciso de sexo. Porque ainda está no chakra base. O homem está conectado ainda aos princípios e estruturas egóicas. E a mulher também nesse lugar de mulher frágil, de sexo frágil e de carente, de dependente, de mendigar atenção. Porque não se sente merecedora do amor, na verdade. Porque não consegue entregar a ela mesma. E eu fui essa mulher por 40 anos da minha vida. Eu vou fazer 45 agora, mês que vem. E eu tô há 5 anos com o mestre nesse processo. E eu aprendi com ele. E ele sendo um espelho perfeito para eu olhar todas as minhas dores, fazer todas essas curas que eu tenho feito e continuo fazendo. Inclusive ontem me moveu, uma situação me moveu muito, que eu achei que eu já tinha transcendido. E ele é o espelho perfeito, ele faz perfeitamente esse camaleão. E é uma bênção, porque se ele não me ativa, como que eu vou enxergar que ainda tá ali esse ponto escuro? Como que eu vou iluminar essa sombra? Como que eu vou realmente dar o meu melhor incondicionalmente? Porque o ego, ele vai camuflando. Ah, eu tô bem, agora eu tô curada. Só que ao primeiro momento que ele pudesse revelar, o ego ainda tá ali. E a nossa... O que a gente vem fazer aqui é transcender esse ego. É morrer para essa carne, para esse ego. Morrer para o ego. Essa condição humana. E renascer para o Espírito Eterno, para a luz, para a essência que eu sou. E é isso que a gente vem fazer aqui, reconhecer essa luz. Gente, eu tenho que ir, eu tenho 2 minutos para descer para o meu Pilates, que eu tô sempre atrasada porque eu fico aqui conversando com vocês. Mas amanhã eu continuo com esse tema, tá? Vou falar para vocês. Tô contando aí durante toda a semana todo esse meu processo de cura e aquilo que eu tenho integrado com essa guia do mestre, né? Que eu sou muito grata, porque ele veio e me despertou, né? Sabe aquele príncipe que dá o beijo e desperta a princesa? Na verdade, ele me despertou. Ele é o ser que vem me despertando para quem eu realmente sou. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Até amanhã, 8 horas, tá? Hoje eu cheguei um pouquinho atrasada aí, porque eu tava numa outra live. Mas amanhã eu estarei aqui. Um beijo. Amo vocês, amo estar aqui, amo conversar.